Bem-vindo à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. As oportunidades de crescimento que nos apresenta, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando aos amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende com dificuldade, solitariamente, dia se conhecendo, dia se retificando. Que os irmãos nos inspirem a virtude, a fortaleza moral, para que nós consigamos extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que estendam seu olhar compassivo aos nossos irmãos em humanidade, aos nossos irmãos da mediunidade, aos entes queridos que nós não temos por perto, que estão à distância. Por fim, lembrar o Mestre Jesus, que é o nosso exemplo, é a nossa inspiração, e evocar a presença do Mestre no nosso meio, pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Os irmãos me perdoem se no decurso da nossa leitura, das nossas considerações, a minha sinusite me atacar. Nós vamos... para facilitar a nossa ligação com o mais alto, ler uma página do nosso livrinho O Dias Melhores, do irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, e vamos ler hoje a mensagem que tem por título Olhos de Misericórdia. A maldade é em todos os seres um estado transitório. Compadece-te, pois, de quem a pratica. Mais que punição, o criminoso é alguém que requer prolongado tratamento. Em determinadas circunstâncias, o homem é passível de cometer os maiores desatinos. Imaginemos se Deus não nos olhasse com os olhos repletos de misericórdia. Quem há que não necessite de indulgência? Que os nossos olhos se encham de misericórdia para com os semelhantes. Na mão que apedreja e na voz que calunia, vejamos o espírito doente. Na atitude mais absurda, detectemos a enfermidade de quem por ela se responsabiliza. A mente adoece com mais frequência e gravidade que o corpo. Analisa o teor dos teus pensamentos e saberás que assim é. O ser humano em evolução, recém-saído de seu primitivismo psicológico, é um espírito tangenciando a insanidade. Na semana passada, na leitura do capítulo 22, os irmãos vão se lembrar, que após a visita a São Paulo, Guarujá e no sul paulista, no interior paulista, Evelina e Ernesto apresentam um relatório sucinto ao instrutor Ribas, que se apressou em analisar a situação, traçando diretivas para o casal em serviço, tendo em vista principalmente os desdobramentos futuros. É assim que Evelina recebe o encargo de preparar Túlio Mancini para a reencarnação. E Ernesto deve pacificar Desidério e Elisa, preparando-lhes o retorno. Desidério a curto espaço de tempo e Elisa após tratamento na cidade espiritual. Nossa irmã está prestes a desencarnar. Tomando ciência dos planejamentos, os nossos irmãos Ernesto e Evelina são vinculados ao serviço da cidade por tempo mínimo de 30 anos. Nessas condições, e agora privados dos seus afetos terrenos,
o Ernesto e a Evelina, seus cônjuges, eles, enfim, dedicam-se às afeições que lhes foram devolvidas por seus ex-cônjuges, e irmanando seus corações para um apoio recíproco nessa jornada longa que eles iniciavam naquela hora. Nessas condições, nós encerramos o capítulo 22 e iniciamos a leitura do capítulo 23, que tem por título Ernesto em Serviço. O começo da trabalheira, né, que o Ernesto recebeu. A obra de assistência espiritual por parte de Fantini e Evelina avançava com segurança entre as melhoras de Túlio e os tentames de reaproximação com Desidério, que não se desvinculava de Elisa, então relegada às próprias reflexões no sanatório a que fora conduzida. O trabalho para Ernesto se fazia, porém, cada vez mais difícil, porquanto o adversário não perdia a ocasião de arrancar-se contra ele através de acusações e achincalhes. Por outro lado, as condições orgânicas de Elisa pioravam. Pioravam de dia para dia, e os seus esforços no sentido de abeirar-se dela redundavam quase nulos. Preocupado com o rumo da situação, Ernesto procurou Ribas, a quem expôs o problema, inquirindo por que motivo um espírito sofredor e enrijecido nas ideias de vingança adquirira tamanho poder de penetração a ponto de apontar-lhe as mínimas falhas de caráter. Ah, meu amigo, confessou o instrutor. Nossos irmãos atrelados ao desespero e à revolta encontram razões para censurar-nos sempre que preferimos desempenhar na Terra a função de personalidades legendas. Viver de aparências. Como assim? Perguntou Ernesto. Muita vez somos no mundo titulares desses ou daqueles encargos sem que venhamos a executá-los de modo efetivo. Costumamos ser maridos legendas, pais legendas, filhos legendas, administradores legendas. Usamos rótulos sem atender às obrigações que eles nos indicam. Entendeu? Igualmente, já fui esposo legenda na terra, isto é, casei-me, abracei compromissos de família, mas acreditei que as minhas responsabilidades se limitassem a ostentar a chefia da casa e a pagar as contas de fim de mês. A rigor, jamais compartilhei as inquietações da companheira na educação íntima dos filhos e, que eu me lembre, nunca me sentei junto de qualquer deles para sondar-lhes as dificuldades e os sonhos, conquanto lhes exigisse conduta que me honrasse o nome. Assinalando a delicadeza da objurgação, Fantini viu-se mais uma vez espicaçado pela própria consciência. Concluía, sinceramente, de si para consigo, que não fora o esposo e o pai que deveria ter sido. Somente ali, naquela estância espiritual, depois da morte do corpo físico, percebia, nas duras refregas da autocorrigenda, que o dinheiro não faz o serviço do coração. Sentindo-se rebaixado, triste, absteve-se de quaisquer divagações, nos temas da consulta, ao passo que o mentor, risonho, deteve-se a confortá-lo nas despedidas. Nada de desânimo.
ouçamos os opositores nas críticas que assaquem contra nós, buscando aproveitá-las com humildade no que mostrem de verdadeiro e de útil. Usemos essa chave, Fantini, a humildade. Ela funcionará com acerto na solução dos maiores enigmas. Sejamos cristãos autênticos, amando, servindo, desculpando. Atento às lições constantes do amigo, consagrava-se Ernesto cada vez mais aos mistérios da fraternidade legítima. Fosse tolerando as críticas da mulher debilitada pelo sofrimento ou suportando com resignação heróica as ofensas do irmão infeliz, sempre disposto ao espancamento verbal. Depois de 26 dias de frequência correta ao clima de serviço, verificou surpreso que Serpa, pela primeira vez, vinha ao encontro da futura sogra. Muito bem apessoado, postou-se o causídico à frente da enferma, em sala particular, com o beneplácito da administração do Instituto, pois, segundo anunciou, desejava colher impressões claras e pessoais, com alusão à doente, a fim de prestar informes positivos à noiva. Em derredor de ambos, apenas os dois acompanhantes desencarnados, Desidério e Fantini, ambos ansiosos pelos resultados da entrevista. Quando se acharam a sós, Elisa expôs, com palavras serenas de mãe, o desejo de abraçar a filha, a fim de que ela lhe testemunhasse a sanidade mental e lhe patrocinasse o regresso para casa, sensibilizando tanto a Fantini quanto a Desidério pela atitude de humildade em que vazava as súplicas de mulher derrotada pelas circunstâncias. Serpa, no entanto, contrariou-a inflexível. Absolutamente. A senhora não terá alta assim como pretende, pois os prognósticos a seu respeito não ajudam. Por quê? Retruca ela. As informações relativas ao seu comportamento não nos autorizam a retirá-la. Comportamento? Que comportamento? Continua chorando sem propósito, conversa sozinha, interpela sombras. Simplesmente não sou compreendida. O que vejo, vejo. Vera telefona diariamente e os enfermeiros são concordes em declarar que as suas perturbações não diminuíram. Serpa, admoestou Elisa, carregando a voz de mal-estar. Apesar de tudo, insisto com o seu cavalheirismo a fim de que me traga Vera. Para quê? Para traumatizá-la com as suas fantasias? Não acredita que a sua filha já sofreu o bastante com os seus choros e noites em claro? Oh, Serpa, a senhora sabe que sou quase seu genro. Tenho o direito de interferir. Não sei quem teria o direito de interferir entre as mães e os filhos, reivindicou a enferma, agora suplementando cada palavra com inflexão de funda tristeza. Não reclamo contra a sua ingerência nos negócios de minha casa, a ponto de me achar interditada no tocante a emitir um simples cheque. Não se lamorie, atalhou Caio agressivo. Aceitei o papel de seu procurador por exigências de sua filha. Tenho serviço que me baste e não disputaria a condição de seu empregado. Não lamento, e conto com a sua honestidade para proteger os interesses de minha filha. Quanto a mim, que quer dizer? Diz ele.
Quanto a mim, vocês dois não se afligirão por muito tempo. Alguns palmos de terra. Por que falar nisso? Que há de mais? A morte é o fim de todos nós. E se a senhora se expressa dessa forma para comover-me, está muito enganada. Oh, meu Deus, só desejava ver minha filha. Pois, enquanto não se normalizar, enquanto não puder recebê-la sem causar-lhe impressões negativas, não conseguirá. Mas por que me impõe essa recusa, se sempre recebi você em minha casa como se fosse meu próprio filho? Mentira! A senhora me detesta. Não me expulsou porque Vera não permitiu, porque sou o homem que ela escolheu para lhe dirigir o destino. E ante a penosa estupefação da doente, completou. E saiba que tanto ela quanto eu estamos fartos de saber que a senhora já viveu a vida e que precisamos viver a nossa. Não será uma sogra velha que frustrará nossos planos. Inopinada revolta anuviou o cérebro de Elisa, que se aprestou para a reação, exclamando frenética: infame! Surgida a indignação, Desidério, o desencarnado, que a rigor lhe controlava todas as faculdades, senhoreou-lhe a mente de forma espetacular, e a crise se desencadeou dominadora, terrível. Elisa, possessa, investiu sobre o visitante, buscando asfixiá-lo, a meio de impropérios que se lhe estranhavam na boca. Serpa recuou sob indisfarçável espanto, dando lugar à paciente enfermeira, que imobilizou a viúva ao mesmo tempo que, de outro lado, Ernesto, a pulso, impedia os movimentos desordenados do companheiro, o Desidério. Estabeleceu-se a ordem. A moça de serviço, a enfermeira, reconduziu a doente para o quarto, apoiada no concurso de 2 auxiliares, e voltou para as desculpas. Não se aflija, doutor. Foi uma crise como tantas. Isso passará. Compreendo, revidou Caio gentil. Dona Elisa sempre me tratou com carinhos de mãe. Pobre amiga, tem os nervos positivamente destrambelhados. Enquanto a conversa prosseguia, Fantine segurava Desidério amistosamente, coadjuvado por outros tarefeiros desencarnados em atividade no sanatório. Um deles solicitava prisão para o agitado agressor, o Desidério, ao passo que os demais informavam que, desde a entrada de Elisa no estabelecimento, era ele um prestativo e pacato acompanhante da enferma, que encontrava nele um amparo e um amigo. Ouvindo as alusões a encarceramento provável, o Desidério percebeu que se achava diante da possibilidade de perder-se da criatura querida, e acerenou-se. Valeu-se Ernesto da circunstância e o apresentou como sendo para ele um irmão caríssimo, no intuito de sossegar as sentinelas, acentuando que o pobre se desmandara ligeiramente à vista de certas provações de família. Entretanto, ele, Fantine, estava ali justamente a fim de ajudá-lo a se desvencilhar de quaisquer lembranças destrutivas. Dispersaram-se os guardas. Depois disto, Ernesto convidou o rival a segui-lo, no que foi atendido.
sentando-se ambos em espaçoso banco de jardim próximo. Desidério chorava, colérico, impedido que se vira de surrar o advogado como desejara. Você viu que Crápula explodiu, encarando Fantine com expressão menos cruel. Não sei por que ainda não aniquilei esse pulha de serpa. Primeiro, assassinou um colega, o advogado Túlio Mancini. Depois, matou minha filha aos poucos. E agora quer arrasar Elisa após furtá-la descaradamente. O amigo fitou-o com bondade e ajuntou. Desidério, perdoe-nos por todo o mal que já lhe fizemos e escute-me. Acalme-se, por amor de Deus. Não lhe peço isso por nós, mas por Elisa, a quem você tanto ama. Presentemente, nada mais disputo, senão a paz entre nós. Tranquilize-se para que possamos encarar sem medo a realidade. Posso informar a você que a nossa enferma está no fim da resistência física. Tenho alguma ideia disso, replicou Desidério menos hostil, patenteando intenções de acordo e entendimento pela primeira vez. Mas lutarei como um touro para defendê-la. Darei a ela as minhas forças, minha vida. Minha alma é a dela, assim como o corpo em que ela respira é o meu corpo. Habitamos a mesma cela de carne, pensamos pela mesma cabeça. Graças a Deus, concordou Fantine com humildade. Graças a Deus, compreendi que assim é e que assim deve ser. Demonstrando o elevado grau de despersonalização que ia adquirindo, retornou Fantine. Desde que você me falou com clareza fraterna em nosso primeiro reencontro, reconheci que Elisa descobriu em você a sustentação de que necessitava. E creia que, se atualmente algo aspiro em relação a ela, anseio vê-la feliz ao seu lado. Estou convencido de que a nossa doente não perseverará mais por muitos dias no corpo terrestre. E o choque de hoje, com certeza, pesará na balança. Ah, esse Caio, esse miserável. Não, Desidério, assim não. Suplico a você paciência e tolerância. Acaso não estaremos cansados de rebeldia e de ódio? Ante a minha falta, no propósito de suprimir você, amarguei a existência terrena, perdendo em remorso e fuga incessante de mim mesmo os melhores tempos da vida no mundo dos homens. E você, meu caro, por não haver desculpado a mim e ao nosso Amâncio, tem estado na selva das provações que se reservam aos espíritos impenitentes e sofredores. O leito das lágrimas de Elisa não poderia ser o ponto terminal dos nossos disparates. O santo lugar de apaziguamento. Elisa se libertará dos suplícios corpóreos e nós, meu amigo? Que será de nós se, largado o corpo de matéria pesada, continuamos de espírito atormentado nas ideias de culpa e condenação, crime e castigo? Ela partirá. Desidério, porém, transtornado pelos argumentos que lhe anunciavam separação, bradou impulsivo. Elisa não partirá de meus braços, não me abandonará, não a deixarei.
Inúteis, Desidério, quaisquer protestos nossos contra as forças da vida. As leis de Deus se cumprirão. Elisa sustenta-se em você, mas igualmente ama a filha, e sabendo-se irremediavelmente afastada da ternura filial, inconscientemente aspira à morte, e há de tê-la mais depressa, depois que se certificou das atitudes menos felizes de Serpa. Com toda certeza, a pobrezinha se deterá no pensamento da desencarnação, supondo-se no rumo direto de sua companhia. No entanto, verificar-se-á o imprevisto. A morte vai situá-la em polo oposto ao seu. Ela não tem a sua estrutura mental nem a sua disposição para demorar-se nesses sítios. Ressentida hoje contra o genro, amanhã saberá absolvê-lo e patrociná-lo, acomodando-se com os mensageiros da vida maior através da oração. Apesar do temperamento irritadiço que lhe conhecemos, não odeia a ninguém e nunca demonstrou vocação para a vingança. Desidério abaixou-se para o solo, agarrou a cabeça entre as mãos e desfez-se a prantear com maior desespero. Perdoe, meu amigo, perdoe a nós todos, incluindo Caio em sua compaixão. Nunca, nunca, retruca Desidério. Sou eu, Walter Ernesto, sou eu quem reconhece as injustiças que perpetramos contra você. Sou eu quem lhe observa a nobreza de coração. Releve-me e ouça. Agradeço o seu devotamento à mulher que eu não soube fazer feliz, e a ternura pela filha para a qual você se transformou em abnegado zelador. Por tudo isso, peço-lhe ainda para que estenda até nós os seus carrascos, as vibrações de sua piedade e de sua simpatia. Ah, Fantine, Fantine, rugiu o interlocutor, como a guerrear-se para não se render à emoção. Por que me tenta assim com uma conciliação impossível? Que razões para tanto empenho em modificar-me? Desidério, no mundo físico, trabalhamos particularmente com a matéria pesada, transfiguramos pedras, metrais, glebas e fontes. Aqui na espiritualidade, lidamos de modo especial com as forças do espírito e renovamos almas e consciências, a começar de nós mesmos. Atenda-me. Lembre-se de que Elisa possui muitos amigos para requisitá-la aos planos superiores, como os teve a sua querida Evelina. Por amor de Evelina, que você guarda na memória a afeição de um gênio tutelar, não quererá você sublimar atitudes, principiando pelo perdão que imploramos e carecemos? Evelina, Evelina, minha filha, suspirou o desventurado entre lágrimas copiosas. Não posso imiscuí-la em nossa conversação. Evelina deve habitar na casa dos anjos. Que eu padeça no inferno, acalentado por mim mesmo, que eu me debata no lameiro que mereci, mas que a felicidade abençoe minha filha nos céus. E se ela própria vier um dia ao seu encontro para advogar nossa causa, amparar-nos, rogar a sua misericórdia de credor para nós outros, os seus devedores?
Desidério esforçava-se para falar, rompendo a barreira da dor, que lhe comburia, que lhe incendiava o âmago da alma. No entanto, compassivo assistente espiritual da instituição veio até os dois para notificar-lhes o inesperado. Finda a crise violenta de angústia, caíra Elisa em funda prostração ante a ruptura de delicado vaso cerebral, prenunciando-se-lhe a desencarnação para breves horas. Esqueceram-se ambos para o socorro preciso. Através de telefonemas à pressa, Vera e Serpa, alarmados, cientificaram-se quanto ao novo rumo que se imprimira à situação e juntos demandaram o estabelecimento, encontrando Elisa agonizante em ambiente de tranquilidade e carinho. O médico amigo, não obstante expender argumentos de consolo e esperança, foi claro no aviso: nada mais a fazer, senão aguardar. Vera Celina, em soluços, ajoelhou aos pés daquela cuja boca não mais se abriria para abençoá-la com os recursos do corpo terrestre. Caio, evidentemente contrafeito, contemplava a cena fumando cigarros sucessivos. Enfermeiras iam e vinham no afã de se fazerem mais úteis e auxiliares espirituais formavam cadeias magnéticas de apoio à viúva de Fantini, a fim de que o trânsito de um mundo para o outro lhe fosse mais rápido e menos intranquilo. Ernesto demandou a residência da espiritualidade, foi até a cidade, a fim de colher instruções de Ribas diante da emergência. E Desidério se plantou à cabeceira, imerso em revolta e desesperação. Durante 8 horas consecutivas, o coração ainda sustentou o corpo tombado inerte. Sobrevindo a madrugada, Elisa abriu as pálpebras desmesuradamente e tentou fixar os olhos na filha para endereçar-lhe a inexpressável despedida. No entanto, descortinou a presença de Serpa, que a fitava rente ao leito, e não obstante, incapaz de nutrir quaisquer resquícios de ódio no âmago da alma, cerrou o coração em densa nuvem de mágoa, pedindo mentalmente a Desidério que a resguardasse e defendesse. Bastou essa deliberação irrefletida, e qual se lhe agarrasse, ávido, os pensamentos que lhe seriam os derradeiros, no envoltório carnal, o acompanhante colou-se a ela, dando a ideia de quem lhe sorvia todas as forças. Vera pressentiu que a genitora se rendia, por fim, ao grande repouso, e ansiosa, procurou debalde reanimar-lhe a vida orgânica, suplicando: Mãe, mãe, minha mãe. Da boca hirta, contudo, não surgiu qualquer resposta. Elisa Fantini pendeu a cabeça nos travesseiros, enquanto o corpo se lhe imobilizava para sempre. Na enfermaria do sanatório, caía o pano da morte sobre aquela existência, fértil de tribulações e problemas, na ribalta do mundo. Todavia, por trás dos bastidores, na esfera espiritual, o drama não terminara. Jungido à morta pela força dos últimos desejos que ela mesma enunciara, Desidério, inflamado em labaredas de ódio, retivera-lhe uma das mãos na destra rude, impedindo-lhe a retirada. Elisa, embora semi-inconsciente,
percebeu que se achava presa a ele e algemada ao cadáver, ouvindo o desventurado companheiro a repisar e repisar, que jamais a deixaria. O André Luiz faz uma exortação em seguida, né? uma advertência que é linda. Irmãos da Terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e perdoar. Por mais se vos fira ou calunie, injurie ou amaldiçoe, olvidai o mal fazendo o bem. Vós que tivestes a confiança traída ou o espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros, que fostes vilipendiados ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração para a vida maior. Irmãs que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos carrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústia depois de vos acenarem com mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Mães solteiras que fostes banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, por haverdes tido suficiente coragem de não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura, com a insânia do aborto provocado, mães agoniadas, às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa, conferido aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas, perdoai os vossos algozes. Pais que trazeis nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos, filhos que aguentais na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade, absolvei-vos uns aos outros. Obsidiados de todos os climas, tecei véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam as horas. Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai a quantos se fizeram instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas. Quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que vos concitou a amar os inimigos e a orar pelos que vos perseguem e caluniam. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar, porque, em verdade, quantos praticam o mal não sabem o que fazem. Convencei-vos de que as leis da morte não excetuam ninguém, e não vos esqueçais de que, no dia do vosso grande adeus aos que ficarem na estância de provas, somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. A consideração do André Luiz, é óbvio, né, foi feita à vista, né, da Elisa na condição em que se encontra, né, algemada ao seu cadáver e presa entre as mãos do Desidério, não podendo se desvencilhar do corpo de carne, encontrando dificuldades para o seu desligamento. Então, página linda, maravilhosa, né, que faz conjunto com a nossa primeira leitura, Olhos de Misericórdia, né. Vamos lá. O começo da tarefa do Ernesto, vamos dizer assim, foi um começo promissor, não é? Porque ele conseguiu, de alguma forma, alcançar o Desidério para alguma conversa, né, diferentemente das cobranças, das ofensas do Desidério.
tudo por conta, obviamente, da circunstância que dolorosa para o Desidério e que, vamos dizer assim, praticamente permitem esse momento de reflexão, de ponderação, né? De saída, o Ernesto estranha o poder de penetração do Desidério, que alcança as mínimas falhas de caráter dele para o acusar, né? E aí o Ribas expõe uma situação, né, que a gente, vamos dizer assim, vive, todos nós vivemos, né, e não se dá conta vamos dizer, da extensão da abertura que isso é para os nossos irmãos obsessores. Todos nós os temos, né? Não, não fiquem assustados. Todos nós carregamos os nossos desafetos conosco, né, até que a gente consiga sanar as nossas pendências. Mas ele coloca como personagem em legenda, né? Então a gente vive desempenhando papéis, vivendo de aparências, né? E dentro dessa falsidade, né, é uma coisa aos olhos dos outros, é outra coisa por dentro. O Desidério encontra munição suficiente para fustigar o Ernesto, mostrar a ele que ele tem falhas de caráter, que ele tem uma série de pecados, né? Então, essa exposição do Ribas é muito oportuna para nós mesmos, né? Que achamos que, escondidos dentro do corpo de carne, nós podemos viver de aparências. Não, né? Isso é um engano terrível e isso proporciona uma abertura muito grande para aqueles que têm alguma cobrança a nos fazer, né? Essa duplicidade não é saudável. Os vícios do Ernesto, então, são explorados pelo Desidério, né? E, no prosseguimento da conversa, o Ribas dá a chave, vamos dizer assim, ele chama de chave, ele dá a chave para a solução desses problemas, que é ouvir o opositor com humildade e extrair das críticas do opositor, né, os aspectos verdadeiros que nos permitam modificações, né? Então, essa chave, a humildade, né, permite o acesso do Ernesto logo ali na frente, né? A maneira como ele se posiciona, reconhecendo no Desidério verdade, né, abre caminho para o diálogo. A visita de Caio a Elisa, né, é uma coisa chocante, né? A dureza do tratamento, a disposição para mantê-la lá internada em isolamento da filha e a falta de caráter, né, que ele demonstra, duas caras, né? Com ela uma rudeza, um tratamento desumano, né, e com a enfermeira é uma mãe, né, tratos de mãe. Então, vamos chamar assim, essa aparência do Caio, essa maneira como ele se apresenta, é chocante, né? Com a sua conduta, o Caio com essa conduta, né, levando a Elisa a um ponto de estresse muito alto, ele acaba ensejando, né, a ação obsessiva do Desidério. E, mais uma vez, o Desidério, assenhorando-se dela, a coloca num estado de sobreexcitação. Então, além toda a carga da discussão que ela teve com o Caio, ainda vem a sobreexcitação da mediunidade, e ela que está com um problema vascular, uma trombose cerebral em desenvolvimento, e ela simplesmente desenvolve um AVC, o rompimento de um vaso no cérebro, né? Enquanto a Elisa se manteve humilde, conversando vamos chamar assim, num tom mais amistoso, mesmo agredida pelo Caio, ela se manteve, o sentimento dela se manteve estável e num nível elevado, o Desidério ficou à distância. Quando ela entrou em irritação, ele assumiu de novo o controle dela, né? Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: o Caio agora não só se apoderou dos bens dela, né, mas ele também ensejou o desfecho
do AVC, porque ele deu condições de estresse, de irritação a ela, que a levaram, o quadro já é delicado, que a levaram a um acidente, né? O trabalho do Ernesto, e aí a gente vai se deter um bocadinho mais, favorece Desidério, né, a ação dos sentinelas. O Ernesto favorece o Desidério frente aos sentinelas. Então, quando eles falam em encarcerá-lo por conta daquela reação violenta que ele e ele se apercebe que aquilo é uma oportunidade para ele se afastar da Elisa, vamos dizer assim, né? O Ernesto intervém. Mas não, esse é um irmão muito, né? E eu estou aqui para ajudá-lo. Então ele já abre uma possibilidade de conversar, favorecendo a que o Desidério não fosse encarcerado ali mesmo pelos sentinelas, né? E aí o Ernesto reconhece a efetividade do trabalho que ele desenvolveu junto da família dele. Então, ele reconhece a vinculação afetiva do Desidério com Elisa, ele reconhece os benefícios da assistência que ele prestou a Elisa e a Vera, né? E ele encarece ao Desidério, considere a situação, porque Elisa está para partir do corpo e ele tem que modificar-se, né? Ele conclama o Desidério, então, a conciliação, entendimento e reconciliação. Ele diz taxativamente ao Desidério as consequências da desencarnação da Elisa com ele naquele estado, o afastamento entre ela e ele, porque ele, no estado de ódio, de vingança e tal coisa, ele consegue, ele tem estrutura psicológica para se manter assim, mas a Elisa não tem. Ela tem pontos fracos, o amor à filha, né? O amor à filha vai fazer ela se render, ela não vai se manter numa faixa vibratória baixa, dentro do ódio, da vingança, querendo se aproximar da filha. A bondade intrínseca dela, ela, apesar de ser uma mulher irritadiça, ela não odeia ninguém, diz ele, né? E o que é pior, né? Ela conta com amigos espirituais que vão requisitá-la para o mais alto. Então, se o Desidério acha que ela desencarnando vai ficar com ele diz, você está errado, ela vai para o ponto oposto ao seu, né? Ela vai sair dessa zona de turbulência, de conflito, de dor que você vive. Por fim, né, ele evoca a lembrança da Evelina, que o Desidério considera que está na casa dos anjos, né? Ele a tem no pedestal, né? E, inclusive, diz a ela, e se ela viesse aqui pedir por nós, os seus devedores, você consideraria, né? Nessas condições se estabelece um diálogo produtivo, né? O Ernesto consegue colocar ideias novas na cabeça do Desidério, né? Mas o desencarne de Elisa precipita tudo, né? Quando ela entra no processo de desencarnação por conta do rompimento do vaso, né, o Desidério sai da reflexão e volta para a zona que ele habita, o ódio, né, a revolta. Então. Eu chamo a atenção no desencarne da Elisa que as enfermeiras de um lado corriam para lá e para cá para socorrê-la, e do outro lado uma equipe espiritual, aquela equipe que nós chamamos de equipe de desligamento, já se formava, né, para, vamos dizer assim, preparar o ambiente para que a nossa irmã tivesse um trânsito, ele diz, um trânsito entre os planos mais rápido e menos intranquilo, né? A presença do Desidério na cabeceira de Elisa, em estado de revolta e desesperação, já é o primeiro ponto. Ele consegue alterar o ambiente, né, com esse fluido dele ruim, né? E a presença do Caio, né, a mágoa reforçada pela presença dele, e o pedido mental, né, para que o Desidério a socorresse, por fim, provoca a junção dos dois, o Desidério se agarra a ela, né?
o que acaba impedindo que ela termine o esforço dela de se retirar do corpo. Então ela fica presa às mãos de Desidério e sentindo-se algemada ao corpo. Não consegue desfazer as ligações da alma com o corpo. No finalzinho, a última coisa que a gente chama atenção é a exortação do André Luiz. E na exortação do André Luiz, essa última parte que eu li, que eu chamei a atenção, né, ele alerta para a gente que a gente tem que começar a exercitar desde já. É desde já. Não é no momento mais à frente, quando a coisa ficar mais oportuna. Não, é desde já. Ele diz, aprendei a tolerar e a perdoar. Quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que vos concitou a amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem e caluniam. E remata com uma sentença que para nós é muito significativa. No dia do vosso grande adeus aos que ficarem na estância de provas, no dia do nosso desenlace, somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. É só olhar a nossa irmã Elisa, né? Tocada por sentimentos, vamos dizer assim, inferiores, né? Propiciando a junção do seu obsessor, que lhe tira a possibilidade da liberdade, né? Então, assim a gente consegue entender a exortação de André Luiz. Somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. O capítulo demandava, nós avançamos um bocadinho, né? Pedimos aos irmãos as nossas escusas, né? E vamos encerrando, né, o estudo do capítulo 23, renovando aos bons amigos da espiritualidade, ao Mestre Jesus, o agradecimento pela companhia, pelo apoio, pelo auxílio que nos deram. Rogando ao Mestre, nos mantenha debaixo de sua luz, para que a gente tenha segurança em caminhar na direção dos grandes objetivos que ainda nos aguardam a ação. E que o Mestre nos infunda muita, muita força moral, para que a gente tenha a coragem de assumir, né, de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.